bom dia, meu irmão, minha irmã, você que está conosco aqui na Conexão Viva, a rádio que nos mantém conectados ao Senhor. Agora são 7 horas e 2 minutos, iniciando mais uma programação Bom Dia com Cristo, manhã de segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024. Muito bom dia, um bom dia abençoado. E que a mão do Senhor esteja sobre mais um dia na sua vida. Lembrando a você que se Deus te deu mais um dia de vida, é porque você é importante na obra do Senhor. Senão Ele não teria dado essa oportunidade. Ele acredita em você, acredita no que você pode fazer. Num bairro onde você mora, na tua comunidade, na tua família principalmente. Sabe? Então, que Deus te abençoe, querido, e derrame bênção sobre a sua vida. E nessa manhã eu quero refletir sobre a confiança em Cristo, ou a confiança do cristão. Amém? Então eu quero meditar com você nesse momento sobre a confiança do cristão, que muitas das vezes nós deixamos passar despercebido, sem saber o que está acontecendo. O texto que eu quero ler está na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 4, do versículo 7 ao 11, que nos diz assim, abre aspas, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Cristo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Esse texto fala da confiança do cristão. Muitas das vezes nós deixamos passar despercebido essa confiança por algum motivo. E não podemos deixar passar essa confiança em nossas vidas. Tem uma história antiga que eu gosto sempre de refletir nela, mas antes vamos orar, né? Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. Tome em tuas mãos a minha vida e a vida de todos aqueles que estarão nesta manhã, Pai, ouvindo esta palavra. Ó Deus, o melhor lugar para nós estarmos é como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos com a Tua presença e torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Tem uma história, como eu estava falando, que eu gosto sempre de ler. Essa história é uma história verídica, conta a história de uma senhora cristã, que ela relata que em 1972 ela perdeu um filho que tinha síndrome de Down. E ela perdeu esse menino, era um jovem de 9 anos, ele teve uma pneumonia e não resistiu. 7 anos mais tarde, no ano de 1979, ela perdeu um filho de 15 anos. E esse menino foi eletrocutado quando subia uma árvore no quintal da casa dela. Aquelas árvores iluminadas, né? E ela diz que agora, essa história ela contou ali nos anos 90, né? E 11 anos depois, o filho dela está com câncer. E com diabetes ao mesmo tempo. E ela também está com câncer. E está fazendo quimioterapia. Mas ela diz que quer substituir todos os temores por uma fé robusta em Deus. Sabe? Robusta
em Deus. Diante disso aí vem aquela pergunta, né? Como é que temos reagido perante as provações de Deus? Nós temos fortalecido mais a nossa fé ou temos abandonado? Sem fé é impossível agradar a Deus e a fé sem obras é morta. Certa vez, Paulo e Silas, eles Paulo chegou num lugar na sua segunda viagem missionária e conheceu, juntamente com Silas ali, pregando nas ruas, ele encontrou uma menina que tinha um espírito de adivinhação. E todos os dias ela saía para incomodar Paulo e Silas. E chegou um dia que Paulo repreendeu aquele espírito e aquele espírito saiu dela. Esse relato está ali em Atos 16, na sua segunda viagem missionária, vai até o versículo 30 mais ou menos. E aqueles homens, percebendo que tinham perdido o lucro que eles visavam financeiramente, o lucro, né? Então eles prenderam Paulo e Silas, levaram à praça pública e apresentaram os magistrados. E fizeram acusações. E perante essa acusação eles foram açoitados e levaram eles para um cárcere. Eles tinham tomado uma surra. E o texto diz que por volta da meia-noite, por volta da meia-noite, Paulo e Silas começaram a orar. Então aqui em Atos 16, 25 diz exatamente isso. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos escutavam. Eles tinham sido açoitados, surrados, apanhado muito. Estavam acorrentados. Mas à meia-noite, eles começaram a orar e a louvar a Deus. E o milagre aconteceu. Então, como nós temos reagido perante as provações? Nós temos lá no livro de Daniel duas situações. A primeira situação envolve Ananias, Misael e Azarias, que receberam o nome de Mesaque, Sadraque e Abdenego. Eles foram lançados na fornalha e Nabucodonosor mandou acender 7 vezes mais. E quando eles foram lançados na fornalha, de longe Nabucodonosor gritou: não foram 3 que nós lançamos, porque eu vejo 4 e um todo de branco e o fogo não lhes toca, não toca neles. Jesus não foi o quarto homem, ele já estava lá dentro, porque ninguém viu o quarto homem entrar. Então ele já estava lá dentro. A outra situação foi Daniel, que foi jogado na cova dos leões. Deus não livrou eles de entrarem na cova dos leões, de Daniel entrar na cova dos leões, não livrou Ananias, Misael e Azarias de entrar na fornalha, não livrou Paulo e Silas do cárcere, mas esteve com eles. Então, como nós temos reagido perante as provações? Temos que ter essa certeza que o Senhor está conosco. Então, de onde vem a confiança do cristão? No versículo 7 aqui, que nós lemos, da segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7 ao 11, no versículo 7 diz que vem da presença de Cristo em nós. Mas infelizmente tem pessoas que não têm a presença de Cristo. Fala, mas não tem a presença de Cristo. Porque quando nós temos a presença de Cristo, as coisas acontecem. Por quê? Sem fé é impossível agradar a Deus e a fé sem obras é mortas. Se você está com Cristo, sabe, as coisas vão acontecer, vão vir sobre você. Mas você tem uma fé inabalável. Então vem da presença de Cristo porque nós somos vasos de barro, de acordo com o texto. E sendo de barro, o vaso é quebrável. O servo de Deus não é infalível. Embora estejamos sujeitos a erros, precisamos combatê-los e também aprender com eles.
aprender com os nossos erros, é um excelente professor. E se somos vaso, é porque ali dentro nós podemos ter árvore, água com flores. Então, temos um conteúdo de valor, nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo habitando em nós, nos reveste por dentro de poder para que se manifeste a glória de Deus. A glória de Deus, ela se manifesta naquilo que nós somos. Se somos servos de Cristo, a glória de Deus vai se manifestar. Além da presença do cristão, de Cristo em nossas vidas como cristão, como seguidores dele, então além da presença de Cristo em nós, a confiança do cristão vem, do versículo 9 ao 8 e 9, diz da certeza da proteção de Deus. Nós precisamos ter essa certeza. Versículo 9 e 10 diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Então, além da presença de Cristo em nós, a confiança do cristão vem da certeza da proteção de Deus. Temos que ter a certeza que somos criatura nas mãos do Criador. E essa mão poderosa nos protege. Porque nós passamos por muitas aflições e sofrimento. Nós passamos por muitas aflições e sofrimento. Os apóstolos passaram, a igreja passou. Lembrando que nós não passamos hoje nessa vida. Alguns países sim. Nós temos países aí, cortinas de ferro, que é proibido. A Bíblia. E lá nesses países tem muitos cristãos nativos. Pessoas nativas daquele país que se converteram a Cristo. É como os cristãos no primeiro e segundo século que moravam nas catacumbas de Roma, embaixo ali, onde tinha esgoto, mas não abandonaram sua fé. E como vasos, por fora nós podemos trincar, mas intimamente o nosso tesouro Cristo está intacto. Então o texto nos diz que por fora somos atribulados, por dentro angustiados, por fora perplexos. Perplexo significa espanto, surpresos. Por dentro não desanimado, assim como não angustiado. Por fora somos perseguidos, por dentro não desamparados, não abandonados. Por fora abatido, ferido, mas por dentro não destruído. Quer dizer para você que Deus em tudo nos socorre. O salmista Davi, ali no Salmo 34, versículo 19, ele escreve, abre aspas, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Então esse livramento virá com o tempo, através da oração, da confiança e da fé. Olha só. Esse livramento virá com o tempo, através da oração, da confiança e da fé. E a confiança do cristão também vem da manifestação do poder de Deus. Versículo 10 e 11 diz assim, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne. Então, da manifestação do poder de Deus, primeiro nós temos em nossa carne mortal. Por que isso? Porque o poder de Deus se manifesta em nossa fraqueza. Paulo dizia assim, quando eu penso que estou forte, sou fraco. Quando eu penso que estou fraco, sou forte. Porque Ele nos dá graça, que é tudo o que nós precisamos, é da graça de Deus. E essa graça demonstra a força, a bondade,
a misericórdia e o amor de Deus para nos conduzir nas aflições. E quando formos ressuscitados como justos, nós, cristãos, seremos livrados da morte na ressurreição. Por que nós cristãos seremos livrados da morte na ressurreição? Porque Jesus, Apocalipse 1:18, diz que ele tem a chave da morte e do inferno. E ele, durante o seu ministério, ele declarou que aquele que está com ele, aquele que está em mim, ainda que morra, viverá. Sendo assim, nós devemos depositar nossa confiança em Cristo para a vida eterna. Então, a confiança do cristão vem da presença de Cristo em nós, da certeza da proteção de Deus, da manifestação do poder de Deus. Então podemos concluir aqui, lendo esse texto, e dizer que Paulo não se desanimava quando contemplava a própria morte. Ele mostrou sua fé nas promessas de Deus. Por outro lado, nosso Senhor não usa anjos para testemunhar sua glória. Ele usa o seu povo. Ele não quer que saiamos de uma crise dizendo: obrigado, Deus, mantive a fé durante toda a provação. Porque outra provação virá. Nós não teremos só uma provação. A nossa vida é uma provação. Sabe? Ele quer que sejamos sustentados pela sua paz e segurança em todos os nossos sofrimentos, confiando sempre que Ele nos ama, que caminha conosco nas provações e anseia para curar nossas feridas. E para descansar no Senhor, nós precisamos unicamente da fé expressa através da nossa perseverança. E como nós demonstramos perseverança em Deus, em Cristo? Através da palavra, da sua palavra. Eu falo sempre aqui, né? Tem pessoas que dedicam pouco tempo a Cristo nessa vida, a Deus nessa vida, mas quer passar a eternidade com Ele. Nós precisamos cultivar nossa intimidade com Deus através das nossas orações e finalmente confiando que Deus derramará a sua graça quando nós precisarmos. Então, após a reflexão, essa reflexão, ela nos traz um grande desafio. Essa reflexão de hoje nos desafia. Por quê? Porque ainda hoje Deus está procurando um povo que confie nele plenamente. E se você ainda hoje não entregou tua vida aos cuidados do Senhor, faça. Para que você possa fazer parte desse povo. Nação forte, raça eleita, povo escolhido de Deus. Somos nós. Somos nós, galhos enxertados nessa árvore. Sabe? Certa vez Paulo reclamou pelas lutas que ele estava passando. E Deus falou para ele, Cristo, Jesus falou para ele, a minha graça te basta. E a partir dali ele afirmou que ele não vivia mais, mas Cristo vivia. E ele disse, hoje eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Amém? Que Deus te abençoe, derrame bênção sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, onde você estiver nos ouvindo. Que a graça de Cristo esteja sobre você. Amém? Graça e paz. E para você que está com